Pojuba, seja muito bem-vindo ao Educa Yorubá. Eu sou o Lucovando, o seu professor de Yorubá. Você quer aprender como falar bom dia, boa tarde, boa noite em Yorubá? Bom, então essa aula aqui é para você. E essa aula ela nasce porque um dos nossos seguidores deixou aqui, um comentário perguntando como falar bom dia, boa tarde, boa noite em Yorubá. É um conceito fundamental e inicial de se aprender o idioma, que são os cumprimentos básicos, são aquilo que nós chamamos de cumprimentos básicos. Então, nós vamos aprender hoje aqui. Se você tem vontade de aprender como falar bom dia em Yorubá, como cumprimento boa tarde em Yorubá, como eu falo boa noite em Yorubá, então essa aula é para você. E isso mostra como é importante você deixar o seu comentário para que eu possa ir gerar uma aula trazendo um conteúdo aí muito significativo. Lembrando que somente a tradução de uma palavra não vai gerar uma aula, mas se você tem curiosidade sobre uma frase, determinada expressão, não se sinta envergonhado, deixe aí no comentário que isso pode gerar aí um conteúdo muito legal, tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos à aula. Certo, nós vamos aprender aqui os cumprimentos em Yorubá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Mas antes de eu começar a falar, nós precisamos entender as regras das horas. Gente, as regras das horas pode parecer estranho porque você está aprendendo um outro idioma, tá? Mas elas também existem no nosso idioma, na nossa língua. É comum, quando a gente já é nativo de determinado idioma, a gente fazer uso das palavras, das expressões, de tudo que envolva ali o idioma de maneira natural, sem prestar muita atenção nesses pré-requisitos. Mas quando um estrangeiro vai aprender o nosso idioma, ele aprende essas regrinhas, tá bom? Aqui nós somos estrangeiros aprendendo um outro idioma, então nós temos que aprender as regras. Vamos lá, vamos entender. Mas também você não precisa sim ser muito criterioso, muito restrito a essas regras, tá? Você pode de vez em quando sair dela. Até no nosso português a gente sai dessas pequenas regras sobre os horários. E que regras são essas? Vamos lá. Gente, de meia-noite, aqui eu estou considerando as 23 horas, tá bom? De meia-noite, das 0 horas até as 11h59 da manhã, a gente vai usar bom dia. Claro, em Yorubá, tá? Aqui eu estou dando as horas, mas só para que você entenda que você vai usar em Yorubá, mas seguindo essas horas. Então, eu tenho aqui de meia-noite ou 0 horas até 11h59 da manhã, eu vou utilizar bom dia. Se eu for falar com alguém nesse período aqui, tá? Eu vou utilizar o bom dia. De meio-dia até as 15h59 ou 3h59, ou faltando uma para as 4, eu vou utilizar o boa tarde, tá? E das 16 horas até 18h59, ou das 4 até as 6h59, eu vou utilizar o boa noite. Sim, em Urubá nós temos duas formas de boa noite, que na verdade uma é usada no entardecer, como está aqui, tá? Uma é utilizada no entardecer e a outra que vai ser utilizada no período de 19 até às 11h59, ele já faltando um minuto para meia-noite. Vamos entender o seguinte: aqui eu estou seguindo os manuais de gramática iorubá, tá? Inclusive, há manuais que falam que não se fala Epuoru, que é o período da madrugada, porque ninguém anda de madrugada na rua. Claro, gente, nós temos que entender que na modernidade muita gente anda de madrugada na rua porque trabalha. Às vezes é o trabalho da pessoa, às vezes é o momento que a pessoa sai para trabalhar. Então, isso aqui é só o critério seguido pelos manuais de idioma iorubá, certo? Bom, vamos de fato agora entender como eu vou utilizar o bom dia. Vamos começar pelo bom dia, tá? A sequência vai ser bom dia, boa tarde, boa noite inicial, que é no entardecer, e o boa noite que finaliza ali. Então, vamos lá. Bom dia em Yorubá. Como que eu faço isso? Vamos aprender a regra do pronome honorífico. Essa regra do pronome honorífico ele serve para todos os cumprimentos. Tá? Você vai entender que esse ele entra na frente dos cumprimentos
seguindo alguns critérios. E em alguns momentos você não vai utilizar, tá? Mas já vou trazer aqui logo no início e depois você vai utilizar em todos. Essa regra vai servir para todos os outros complementos. Então, você vai utilizar o quando você estiver diante de duas pessoas ou mais, ou seja, um grupo. Quando você, uma única pessoa, está se dirigindo a duas pessoas ou mais, ou seja, quando você está se dirigindo a um grupo, você vai colocar esse na frente do cumprimento, certo? O também é utilizado quando você vai falar com pessoas com um grau hierárquico mais alto. Esse grau hierárquico aqui, gente, eu estou falando não só, quando fala em hierarquia, as pessoas lembram logo do militarismo, mas esse grau hierárquico é tanto no ambiente militar, no ambiente acadêmico, no ambiente empresarial, ou seja, um colaborador com uma hierarquia menor, ao se dirigir a um colaborador com uma hierarquia maior, uma diretoria ou algo do tipo, ele utiliza esse na frente, tá bom? E ao se direcionar às pessoas mais velhas. Só um adendo à questão da hierarquia. A hierarquia é algo muito fundamental na cultura iorubá. Tá? Então não estranhe quando você vir situações onde que fala-se em hierarquia. Isso aqui se utiliza de mais novo para mais velho, de mais velho para mais novo. Tá? Não estranhe, a hierarquia é algo fundamental dentro da cultura iorubá. E ao se direcionar às pessoas mais velhas, você também vai fazer uso do ficou algo muito abstrato, eu sei, mas vamos agora de fato entender. Certo. Bom dia em Iorubá. Aqui, como eu falei, das 0 horas ou meia-noite até as 11h59 da manhã, você utiliza o boa noite. A palavra é caro, é caro, é caro. É caro é a maneira que você dá bom dia em Iorubá. Lembrando, de meia-noite até as 11h59. E como nasce Caro, né? Nasce de Ku, que é uma forma de você, é a forma como nascem as expressões, e Aro, Aro. Ku é como se fosse bom, boa, é como eu estou me referindo dentro de cumprimento, tá? Algo, quando eu estou desejando algo de bom para alguém. Mas eu sempre gosto de fazer um adendo que às vezes esse aqui não entra para poder desejar algo bom, né? Ele entra, por exemplo, para condolências, ele entra para esses momentos assim. Então, por isso que essa tradução de algo bom, boa, ela é sempre com a vírgula ali, assim. É bom, boa, mas também é utilizado em momentos de condolências. E aro, aro. Aró é dia, é período do dia, ou período, ou melhor dizendo, manhã. Eu gosto muito das aulas de comprimento, porque não é o foco dessa aula aqui, mas aqui nós também mexemos com as entonações. Então, note: ró, ró, tá? É caro. Então, ali, para quem tem dúvida em relação às entonações, isso aqui é muito bom para você treinar. É o período da manhã. Quando nós falamos dia, as pessoas já perguntam, tá, e Ojó? Ojó é o dia de 24 horas, tá? É o período completo. Quando eu falo Aró, eu estou falando o período do dia específico, que é o período da manhã, tá bom? Por isso que tem ali esse horário bem especificado. Então, só para entender a diferença entre Aró e Ojó. Lembra que eu falei que você vai utilizar as regras? Então, note aqui. Aqui, gente, eu tenho caro, que é como você vai utilizar de um grau hierárquico menor para um grau hierárquico maior. Agora, caro é quando eu estou numa outra situação. E eu estou num grau hierárquico maior e vou cumprimentar uma pessoa de grau hierárquico menor. Então, eu não utilizo o eu tiro e só falo caro, tá? E qual é a resposta? Muita gente sempre me pergunta qual é a resposta para as saudações. Se uma pessoa fala caro para mim, ou caro, como que eu respondo? O caro,
Essa é a resposta, tá, gente? O caro. Esse o, assim como é, ele vai estar sempre presente nas respostas. Alguns cumprimentos eles possuem uma resposta específica, porém não obrigatória. Então, note, eu não trouxe as respostas específicas para não embolar a mente. Pessoa deu bom dia, é caro. Você responde, caro. Dessa maneira, o cumprimento está completo. A pessoa, bom dia, você, bom dia. Tá? Então, é caro, caro é a resposta. E é caro você mais novo, um grau hierárquico menor, falando com uma pessoa um grau hierárquico maior, e caro, caro, quando você está num grau hierárquico maior e está falando com uma pessoa de grau hierárquico menor. Quando você é mais velho e está falando com o mais novo. Ou quando você está falando com um amigo também. Isso aqui pode ser utilizado da maneira informal. Tá? Essa regra aqui que eu estou falando, do é e o, serve para todas as saudações que nós vamos aprender aqui. Então, não vou mais ficar repetindo essa parte, senão a aula vai ficar imensa. Bom dia em Yorubá. É caro. Resposta, o caro. Certo? Passamos essa fase. Então, vamos para boa tarde em Yorubá. Agora já passou de meio-dia, já são meio-dia, passou meio-dia. Até às 15h59, eu tenho Ekason. Ekason. Ekason nasce de U mais Osson. Osson. Ku, nós vamos ali que é quando você está desejando algo de bom, boa, mas nem sempre algo de bom, boa. E Osson. Osson, que é tarde. E aí eu volto a falar sobre aquele questão. Ojo, o dia como um todo, e Osson, tarde. É somente aquele período da tarde que corresponde ao meio-dia até às 15h59, até às 16 horas ou 4 horas da tarde. Tá bom? Bom, o Kasson, quando falo naquela questão de grau de hierárquico e de idade, ou grupo. Kasson, de uma pessoa mais nova falando, de uma pessoa mais velha falando com uma pessoa mais nova, um grau hierárquico maior falando com um grau hierárquico menor, isso superado, né? Resposta. Como eu respondo quando uma pessoa me deseja uma boa tarde em Yorubá? É Kasson. Resposta. O Kasson. O Katson. Essa é a resposta. No final dessa aula, eu vou colocar alguns exemplos. Então, depois desse Katson, você pode colocar o nome de quem você está falando, a pessoa com a qual você está falando, né? Então, não precisa ficar engessado nisso. Uma coisa que eu sempre falo quando você vai aprender o idioma. Não fique engessado naquilo que estão te passando. Você sempre, quando for praticar, isso eu falo muito com os alunos do curso Fundamentos do Idioma Iorubá, que é para praticar. Tá? Quando eles me mandam as dúvidas, eu falo, ó, vá lá, crie mais exemplos, escreva mais frases, puxe coisas da sua cabeça, não sabe determinada palavra em Iorubá, me manda até onde você conseguiu escrever em Iorubá, e o restante você escreve em português e me manda que eu traduzo, corrijo e traduzo, tá? Dessa maneira a gente vai dando suporte aos alunos do curso Fundamentos do Idioma Iorubá. Certo? Então, você não precisa ficar engessado em Okason. Boa noite, que corresponde a 16 até as 16 horas ou 4 horas da tarde até as 18h59. É curolé, é curolé. Aqui, gente, esse período aqui que a gente fala, né, de boa noite, é o período do entardecer. Como não tem, né, dentro da cultura iorubá, dentro do que foi construído aqui, não tem essa palavra entardecer, eles utilizam o irolé. Irolé, que é aí esse período da noite que está iniciando a noite. Quando já chega às 18h59, o tempo já está escuro, né? Então é o entardecer. E para essa saudação, para esse período, nós temos o é curolé. É curolé, tá? Que nasce de cu mais irolé. Aqui nós já sabemos como funciona. E irolé. Irolé, que é o período do anoitecer. É aquele períodozinho ali de pôr do sol, que o tempo já está começando a mudar, tá? Aqui, gente,
uma pessoa mais velha falando com uma pessoa mais nova. Curolé, 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 ó, momi. Ou seja, boa noite, meu filho. Uma outra coisa muito interessante é que geralmente o curolé é utilizado quando, por exemplo, você está recebendo um visitante, ele acabou de chegar na tua casa. Você dá curolé, né? Você tá dando uma boa noite a ele. E a outra saudação que nós vamos aprender aqui é de ele ir embora, quando ele está indo embora. Tá? Tem gente que usa esse raciocínio, mas o raciocínio não é esse, tá? O raciocínio é baseado nos horários. Resposta: o curolé, o curolé. Então imagina, eu chego pro meu pai e curolé babami e ele o curolé o momi, tá? Dessa maneira eu estou dando boa noite, meu pai respondendo meu boa noite e assim a coisa flui. Novamente, completamos aqui a questão do cumprimento de boa noite, que corresponde ao período aí das 16 até as 11, até as 18h59. Certo? Chegamos no boa noite, que é o boa noite de final. Esse aqui é o boa noite ou despedida, ou daqui em diante não vai ter outro cumprimento, tá? Lembrando, se você está com alguma dúvida, eu sei que vai surgir dúvidas, surgem dúvidas daqui, tá? Essa aula é muito mais aprofundada, com outros exemplos, com outras explicações, lá no curso Fundamentos do Idioma Iorubá. Então, se você tem essa vontade de aprender mais, entender melhor como funciona o idioma Iorubá, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do nosso curso Fundamentos do Idioma Iorubá. O curso é tudo em vídeo, como você está vendo aqui, com a apostila em PDF, você tem um suporte para você tirar comigo quando tiver alguma dúvida. O acesso é vitalício e ao final você também recebe um certificado, né? Você gera um certificado que você pode imprimir e colocar na sua parede, mostrando que você é um conhecedor do idioma Yorubá. Então vamos dar continuidade aqui. Ekalé, ekalé, ekalé é a forma como você faz o cumprimento em Yorubá, de boa noite no final, correspondendo aqui 19 até as 11h59 ou 23h59. Nasce de ku, alé, tá? Ku, nós vimos que é algo bom, boa. E alé, alé é o período da noite, tá? Alé corresponde ao período da noite. Calé é quando uma pessoa mais velha fala com uma pessoa mais nova. E a resposta, o calé, essa é a resposta. Vamos aos exemplos? Vamos entender agora como funciona isso. Bom, eu sou um aluno, eu sou um filho ou um iniciado e vou falar com o meu zelador ou com meu pai. É calé babami, é calé babami. Note o ali, porque eu sou o filho, estou falando com meu pai. Então, hierarquia familiar. O na frente. Boa noite, meu pai. É calé babami. É calé aon que comi. É calé aon que comi. Aqui, gente, eu trouxe esse exemplo que é muito interessante. Note que é um professor, né, falando com alunos, meus alunos. Aon é formador de plural. E por que o professor, ao falar com alunos, está utilizando o na frente, o pronome honorífico? Porque aon indica plural. Então, eu estou falando com duas ou mais pessoas. Então, a partir do momento em que eu falo com um grupo de pessoas, eu uso na frente, tá bom? Então, essa regrinha aqui, tá vendo como pega? É caro yami. É caro yami. Aqui um filho falando com a mãe. Bom dia, minha mãe. E olha esse exemplo. Kurolé aburumi. Kurolé aburumi. Aqui eu estou dando boa noite, meu irmão mais novo. Aburo. Aburo, irmão mais novo. Aburumi, meu irmão mais novo. Note que é um irmão mais velho falando com o irmão mais novo. Então, curolé aburumi. Não tem o tá? Respostas. Lá daquele exemplo que nós acabamos de ver. O calé yau. Yau. O calé yau. Lá era calé babami. A resposta, o calé yau.
O Ekalé Ulukomi. Lembre-se que lá era o professor falando com um grupo de alunos. Aqui, o grupo de alunos, ou de repente um aluno, responde o Ekalé Ulukomi. Boa noite, meu professor. E eu tenho aqui, lá era Ekaro Yami. A resposta, então, eu tenho aqui. O Karo Omomi. O Karo Omomi. Lá no último exemplo, eu tinha um irmão mais velho falando com o irmão mais novo, dando uma boa tarde, uma boa noite de início. E lá era Kurolé Aburumi. Kurolé Aburumi. Então aqui ele responde, o irmão mais novo responde. O é Kurolé é bomi. O é pronome honorífico. Kurolé é bomi. Tá? Então aqui, ó. O é Kurolé é bomi. Já que ele é mais novo e está se direcionando ao irmão mais velho. O irmão mais velho, ao se direcionar a ele, não precisou utilizar o é. Certo? Bom, gente, chegamos então ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido que o idioma iorubá possui regras gramaticais, possui uma série de regrinhas, e aqui você pode ter aí aumentado seu vocabulário, de repente alguma palavra aqui que você não sabia. Lembre-se, sempre estude com caderno, caneta e lápis do lado, para você ir anotando aquilo que você não conhece, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu comentário, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário o que você achou ou o que você de repente está precisando, está querendo aprender uma frase e essa frase seja muito legal, que possa gerar uma aula, tá bom? Vou deixar aqui, como sempre, eu sempre gosto de deixar no finalzinho algumas aulas para você entender. Então, eu falei aqui sobre Ebome e Aburo. Então, deixo aqui no card uma aula sobre irmãos em Yorubá. E vou deixar outra aqui sobre a famosa palavra Mutumbá, tá? Espero você até a próxima aula. O Dabó.